nesse batismo. Como quem se batizou, sempre lembra, né, o dia do batismo, né? Vocês estão se batizando hoje aqui. Dia 12 de outubro de 2024. É fácil marcar esse dia, né? Dia das crianças, eu nasci novamente. No meu caso, já fazem 44 anos que eu nasci novamente. 44 anos. Tem uns velhão aqui, né? Quem tem essa idade mais ou menos aí? 40 para cima. 40 para cima? 40 para cima lá no fundo. Quem mais? 40 para cima. 40 anos de batizado? De batismo, quer dizer, de batismo. Quem tem mais de 40 anos de batismo? Lá no fundo, os velhão lá, ali. E a cada batismo a gente renova o nosso também. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vou ler um texto da palavra. Você vai se assentar já. Dá para colocar aqui? Gênesis 5, 21 ao 24. Vamos ler de pé a primeira passagem, para que a gente possa dizer para nós mesmos e para Deus, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é Sagradas Escrituras. Gênesis 5, 21 a 24. Olha lá. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Oremos. Senhor, fala conosco a Tua palavra, em cima desses textos que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar nessa noite. Fala conosco, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, e que possamos ter um encontro contigo. Já tivemos um louvor, agora queremos ter com a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, meus amados? O pai de Enoque. Então, essa cena aí, capítulo 5, é antes do dilúvio. Antes do dilúvio, tá? O pai de Enoque chamava Jared. E naquela época, vivia-se muitos anos, centenas e centenas de anos. O pai de Enoque tinha 165 anos quando ele nasceu. Quando nasceu Enoque. E depois que ele nasceu, Enoque, ele viveu no total 962 anos. Olha quantos anos viveu o pai de Enoque. 962 anos. Um antes viveu 895 anos. Um antes, 900 anos. Um antes, 912 anos. 905 anos. 807 e 930 anos. O primeiro que foi Adão. Então, naquela época vivia-se muitos anos. Mas Enoque, estranhamente, foi o mais jovem dessa genealogia dos que serviam a Deus. Viveu apenas 365 anos. Quando se vivia 900 anos, ele viveu 365 anos. Então eu quero falar por que ele viveu tão pouco tempo assim. Fala que Enoque tinha 65 anos. Põe para mim o verso 21 lá. Ele tinha essa idade quando gerou um filho chamado Matusalém. Esse foi o mais velho, o que durou mais tempo na terra. O filho dele viveu 969 anos. Olha, quanto tempo se vivia, né? E alguma coisa aconteceu quando nasceu Matusalém. Porque veja o verso 22.
Depois gerou Matusalém e tal, teve filhos. Não, 23. Viveu ao todo 365 anos. Essa versão não está legal, mas põe no 24. A outra versão fala antes até, né? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Outras versões falam que quando nasceu Matusalém, ele começou a andar com Deus. Essa versão não fala. Mas a maioria das outras versões fala isso aí. Se você tem na sua Bíblia, você vai ver. Enoque tinha 65 anos, uma chavinha virou na cabeça de Enoque. E ele começou a andar com Deus. Ele começou a viver uma vida de comunhão com Deus, que o fez viver apenas 365 anos. Depois que ele nasceu Matusalém, ele viveu mais 300 anos de uma forma diferente do que vinha vivendo até então. Isso que dá para entender ali. Alguma coisa aconteceu na cabeça de Enoque, na mente de Enoque, no coração de Enoque, que tem que acontecer no seu coração hoje. Alguma coisa aconteceu com Enoque, que ele passou a andar com Deus. Não apenas Enoque, ele passou a crer mais em Deus. Enoque passou a ir mais na igreja. Enoque passou a ler mais a Bíblia. Enoque passou a orar mais. Não, fala, Enoque passou a andar com Deus. E andou tanto com Deus que Deus olha e fala assim. O pai fala, filho, parece que ele está nos olhando. Espírito Santo, esse rapaz tem andado comigo aí, com a gente. Esses 300 anos depois que nasceu o filho dele. Vamos trazer ele para cá? Mas não é cedo ainda, a turma não vive aí 800 anos. O mais jovem viveu 825 anos. Não dá para a gente esperar? Não. Eu quero esse cara aqui em cima. Eu quero que ele me veja aquilo que ele vive pela fé. Eu quero que ele me veja aquilo que ele tem visto pela fé nesses 300 anos. Então tá bom. Ele vai dormir e não vai acordar mais? Não. Fazer o que então, Deus? Ele vai, pai, ele vai subir vivo. Subir vivo? Mas isso aí não é na frente lá? Não é na volta de Jesus, na sua volta? Na minha volta? Não, vai ser agora. É um prêmio, é um presente que eu vou dar para quem anda comigo. Vai subir para o céu vivo. Você quer subir para o céu vivo? Quem quer subir para o céu vivo? Quem quer andar com Deus. Não basta só vir na igreja. Não basta sentar aí como você está sentado e me ouvindo. Se você não andar com Deus, você não vai subir. O pastor Cícero está te afirmando. Se você não andar com Deus, se eu não andar com Deus, não iremos subir. Porque só ficar na tua igreja não resolve. Só se batizar não resolve. Ô louco, eu estou batizando hoje, mas que não resolve. Nascer é um dia. Viver são centenas ou dezenas. Estão nascendo hoje. Batismo, vocês aprenderam, é um novo nascimento. Então, daqui para frente, é mudança de vida. Deus ama vocês como vocês estão. Não precisa mudar para se batizar. Mas Ele ama muito vocês para vocês ficarem como está. Para deixar vocês ficarem como está. Ele quer que vocês conheçam a Ele. Sabe, essa igreja prega o evangelho de mudança. Essa igreja prega o evangelho verdadeiro. Antigamente, queridos, a igreja falava sobre mudança de vida. A pessoa mudava de vida. Hoje em dia, tem igreja por aí que quando se prega sobre mudar de vida, ele muda de igreja. Eles mudam de igreja. Porque eles só querem milagre, bênção. Querem cura, querem prosperidade, querem que Deus abençoe a família deles, querem que Deus abençoe a vida financeira deles. Deus tem poder para isso. Mas o que Ele mais quer é que você conheça Ele. E se apaixone por Ele. Quando Enoque tinha 65 anos, na minha cabeça, nasceu Matusalém.
E Enoque, olhando Matusalém, falou: puxa, como eu amo esse menino. Será que esse Deus que meu pai falou, o meu avô falou, o meu bisavô falou, será que esse Deus que o meu heptavô, Enoque tinha um heptavô, o nome dele era Adão. Adão estava vivo quando Enoque nasceu. Estava vivo. Enoque conversou com Adão. Então eu imagino que tudo que Enoque aprendeu de Deus, ele aprendeu aonde? Na Bíblia? Não tinha Bíblia, irmãos. Aprendeu aonde? Na igreja? Não tinha igreja. No seminário? Não. Tudo que Enoque aprendeu de Deus foi do pai dele, do avô, do bisavô, que veio do seu heptavô, que é Adão. Eu imagino que um dia Enoque, quando nasceu o filho dele, falou: puxa, eu amo tanto esse menino, ele é tão dependente de mim, como eu quero cuidar sempre desse menino, eu quero amar sempre esse menino. Será que esse Deus que o meu pai fala, meu avô fala, é assim também, me ama desse jeito? E cuida de mim desse jeito como eu cuido do meu filho? Aí eu creio que aconteceu o seguinte, ele falou: eu quero ver meu heptavô. Pai, o senhor pode ver para mim? Vô, pode ver para mim? Não sei onde ele estava, Adão lá, e ele encontrou Adão. E começaram a conversar. Falou: heptavô, conta para mim aí sobre Deus. E Adão começou a falar: eu vi Deus. Adão falou para Enoque: eu vi Deus. E ele é lindo. Quem quer ver Deus aqui? Tenha fé nele. Ande com ele que você vai ver. Irmãos, no dia que chegar no céu, que eu chegar no céu, sua boca faz assim, ó. Oh, o Senhor é tão grande. Como o Senhor é grande. E eu na terra, não vai ter essa preocupação, não vai ter esse sentimento, mas você vai ficar abismado de ver Deus. Um dia minha neta, a Amanda, falou assim: vô, o que vai ter no céu para a gente não se enjoar de lá? Porque no céu é para sempre? É para sempre. O que eu vou fazer lá que não vai enjoar? Na hora eu falei: é Deus. Como assim Deus? Você vai conhecer a Deus em toda a eternidade. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que você vai ficar o tempo todo abismado ouvindo Ele falar, conhecendo o amor dEle, a glória dEle, a graça dEle. E Adão falava: Ele é lindo, maravilhoso, só que eu pisei na bola. Por quê? O que aconteceu? Então, meu pai falou sobre isso aí, o meu bisavô falou, mas eu quero ver do senhor, heptavô Adão. Conta para mim, como foi o negócio? Então, o paraíso é lindo. Você vê, o jardim do Éden era lindo. Que lugar lindo, quanta árvore linda, animais, a natureza é lindo demais, tudo muito lindo. Mas quando ele ia à tardezinha, lá na viração do dia 6 da tarde, era o ponto máximo, era o ponto alto, a hora da comunhão com ele, era uma sensação maravilhosa. Como eu sinto falta desse momento, puxa vida, como eu me arrependo das decisões que eu tomei. Sabe, Deus fez um monte de árvore lá, eu dei o nome para os animais, Ele fez uma árvore lá que eu não podia comer. Nem eu, nem Eva. Não podia comer. Aí talvez Enoque perguntou: mas por que não podia comer? Por que faz uma árvore que não pode comer? Eu também na hora não entendi, porque ele falou que se eu comesse eu ia morrer. O que é morrer? Mas depois eu entendi. Ele fez aquela árvore para que eu escolhesse Ele. Para que eu escolhesse Ele. Deus nunca quis que eu ficasse lá no Jardim do Éden, obrigado, que eu ficasse lá no Jardim do Éden, obedecendo a Deus, porque não tinha opção. Não, Ele me deu opção, eu sou livre para escolher, comer da árvore ou não comer da árvore, desonrar Deus ou honrar Deus, magoar Deus ou alegrá-lo.
Era uma decisão minha. Eu escolhi errado. Eu pequei contra Deus. Eu magoei o coração dele. Eu desonrei a Deus. Eu machuquei o meu Deus. Eu feri ele. Eu traí. E aí, Epitavô, o que aconteceu depois? Sabe o pior? O pior, Enoque, não foi eu ter magoado Deus. Foi quando ele chega, naquele horário para a gente conversar. Sabe o que eu fiz? Eu me escondi. Eu me escondi como se pudesse esconder de Deus. Eu me escondi dele. Porque eu tinha feito coisa errada. Meus queridos, nunca se esconda de Deus. Porque não dá. Reconheça os seus erros. Reconheça as suas falhas, não fuja. Seja responsável pelos seus erros. Tem muita gente aqui, que é velho na igreja, que não assume os seus erros, culpa os outros. Não façam isso, nunca culpe ninguém pelos seus erros. Assuma, eu errei, Deus. Adão falou assim, e o pior, quando eu me escondi, ele me confronta, e ele fala assim, Adão, você comeu da árvore que não era para comer? Eu, além de não assumir o meu erro, eu culpei ele. Enoque, se vê uma coisa dessa? Eu culpei Deus, a mulher que o Senhor me deu. O Senhor e ela são culpadas. Eu não fiz nada. Isso foi o pior que eu fiz. Eu culpei o meu Deus pelo meu erro. Eu não assumi. Se eu tivesse pedido perdão, talvez ele não tinha sido expulso do paraíso. Talvez Caim não tivesse matado Abel. Talvez ele não tinha feito o mundo ser como é. Ninguém mais vê Deus. Aí Enoque talvez se perguntou, o que o senhor me aconselha a fazer então? Olha, ame esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ame esse Deus. Queridos, ame a Deus. Não sei como está o coração de vocês hoje aqui, mas ame de todo o coração esse Deus. Conheçam a Ele, se apaixone por Ele. Se apaixone por Ele. Obedeçam, sejam fiéis, alegrem o coração dEle. Foi isso que talvez Adão tenha falado para Enoque. Não faça como eu fiz, Enoque. Não erre e depois não assuma os seus erros. Se arrependa. Foi isso que Jesus fez com vocês. Ele morreu na cruz para você ser perdoado dos seus pecados, para que você pudesse ter comunhão com Ele, ser filho dEle e depois ir morar com Ele no céu. Mas tem que se arrepender. Tem que pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês vão errar um monte daqui para frente. Mas se arrependam, não façam como Adão, que se esconde e que culpa os outros. Sejam responsáveis pelos seus erros e peçam perdão, porque Ele é rico em misericórdia. Amém, meus amados? Se arrependam. E você que está aí, como é que você está, irmãos? Vocês estão andando com Deus ou só frequentando a igreja? Vocês têm reconhecido os seus erros e pedido perdão ao Senhor? Ou têm culpado os outros pelos seus erros? Sabe, Enoque falou assim, então se é assim, então eu vou andar com Deus agora. A partir de agora, eu vou andar com Ele, eu levantar cedo, eu vou falar com Ele, tudo que eu fizer, eu vou pensar nele, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou agradecer, eu vou ser diferente. A partir de agora, eu vou ser diferente, porque eu quero agradar esse Deus, como o Senhor falou que o Senhor não agradou. Eu vou agradar. Eu vou orar mais esse Deus, eu vou jejuar, eu vou buscar mais esse Deus, eu vou me apaixonar por Ele, eu vou me enroscar com Ele. Eu conto uma ilustração, que época dos balões que não tinha ar quente, ar quente só, não era ar quente, era hélio, balão antigo lá,
Aí foi descer, e aí jogaram a corda, para o pessoal segurar e puxar, totalmente para o chão, né? E aí pegaram a corda assim e seguraram, de repente deu um vento tão forte, que levantou os 5 rapazes junto com a corda. E o vento foi para um lado, levou os 5 para um lado, levou para o outro. E aí o pessoal de baixo lá olhando, aquela multidão olhando, esperando o balão descer, parar o vento. Aí viram cair um, morreu. Viram cair outro, morreu. Viram cair outro, assim foi 4, caiu. Só um que não caiu, lá em cima o balão. Então falou, mas esse cara é super-homem? Como é que ele consegue ficar no balão e não cair? O brasileiro não cansa? Como é que pode? Como é que pode? Aí quando o vento melhorou, o balão foi descendo, aí viram que ele estava enrolado na corda. O que ele pensou? Eu não consigo segurar na corda, mas a corda consegue me segurar. Vocês não vão conseguir sozinhos. Se enrole em Jesus. Se apaixone por Ele. Ele é forte para segurar você. Ele é poderoso. Se eu estou aqui hoje, os 44 anos, foi porque Ele tem me segurado, Ele tem me guardado. Porque eu mesmo não conseguiria sozinho. Andem com Ele, tenham comunhão com Ele, tenham amizade com Ele, se enrolem com Ele, tenham intimidade com Ele, que vocês jamais vão cair, vão passar dificuldade, luta, mas a corda é mais forte do que a gente, Ele é muito mais forte do que você, do que eu. E Enoque falou, então eu vou andar com Deus, eu vou me enrolar com Ele, eu vou me enroscar com Ele, eu vou andar com Ele, seja o que acontecer, eu nunca vou largar, nunca vou largar, nunca vou largar. E assim, deu 300 anos depois, Deus fala isso que eu falei no comecinho, eu vou levar esse cara embora, eu vou levar. E Enoque desapareceu, com 365 anos. Eu comecei a andar nesse caminho, eu tinha 19 anos. Você tem quantos anos? 14. Guarda bem esse dia. Guarda bem esse dia, você dá ponta. Tem quantos anos? 15. 16, 15. Alguém mais jovem, hein? Tem quantos anos? 13 anos. 13 anos. Quem é que é o mais velho, hein? Quantos anos tem? 30 anos. E você? 27. Então, 13 e 20 é 30 anos. 13 e 30 anos. Você lembra quando você se batizou? Quantos anos você tinha? Quando você começou a andar com Deus? Porque você, quando se batizou, você começou a andar com Deus. Agora vocês vão começar a andar com Deus. Perceba isso. Mas como assim andar com Deus? Porque Deus mora em você. Deus está com você. Para onde você vai, Deus vai junto. Você tem que andar com Ele, porque Ele está dentro de você. Dentro de você. Deus está dentro de você. Ande com Ele. Agrade Ele, obedeça a Ele. Seja fiel a Ele. Conversa com Ele. Porque é Ele que você vai encontrar no fim da caminhada. Eu estou chegando, hein? 44. Tem uns aí que estão mais perto de mim lá. Não é, pastor Carlos? A pastora Vera está mais perto ainda. Estão mais perto, estão andando, estão chegando lá. Ande com Deus, meus amados. Ande com Deus, não para. Sabe o que é andar com Deus? É falar assim, nada é melhor para mim do que Deus nesse mundo. Nada é melhor, nem os meus amigos. Não, Deus é melhor que os meus amigos. Os prazeres do mundo, não. Deus é melhor que os prazeres do mundo. As riquezas do mundo, não. Nada é melhor. Nada é melhor do que o meu Deus. Eu vou andar sempre com Ele. Eu vou amar sempre Ele. Eu vou adorar sempre Ele. Faça como Enoque, amado, que você vai ser arrebatado se Jesus voltar nessa época. Você vai subir. Mas você precisa decidir hoje, amado. Você decide. A Bíblia fala assim, quem quiser ir após mim, ninguém é obrigado a ir, mas se quer ir, negue-se a si mesmo, morra para você, morra para o mundo e ande com Deus. Não tem como estar com o pé num barco e pé no outro barco. Ou você serve a Deus ou a Mamon, a Deus ou a sua carne. Você precisa decidir hoje, amado, quem você quer servir. Igualzinho falou Elias, até quanto cochearei entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga Ele. Se Baal é Deus, siga Ele. Decida, amado. Você não pode estar na igreja, com o pé na igreja e um pé no mundo. Não pode. Nós não podemos.
Temos que mudar, amado. O evangelho é mudança. Enoque mudou. Eu vou mudar. Adão, eu vou mudar. E ele mudou. Andou com Deus. Errou? Errou. Enoque errou? Errou. Esses 300 anos, desde o nascimento de Matusalém até morrer, ele errou. Mas ele não fugiu. Ele não se escondeu. Ele pedia perdão. E Deus perdoa. Enoque tinha muita fé. Está lá em Hebreus 11:5. E Enoque andou... Dá para mim, hein? Dá para colocar? Hebreus 11:5. Enoque andou com Deus e foi arrebatado para não provar a morte. E antes de provar a morte, ele agradou a Deus, porque ele tinha fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de Deus de que tinha agradado a ele. Enoque tinha fé. Se eu perguntar agora aqui, quem tem fé em Deus, todos vão levantar a mão. Isso não quer dizer que você tenha fé. Dizer que tem fé não quer dizer que tem fé. A fé se mostra com atitude. Assim como o amor se mostra com atitude. Eu amo a Deus. Só falar não adianta nada. A Bíblia fala, Jesus falou, quem me ama é quem me obedece. Então quem ama Jesus é quem? Não é quem vem na igreja? Não é quem é batizado? Não é quem conhece a Bíblia? Não. Quem me ama é quem me obedece. Se você não obedece a Deus, duvido do seu amor. Eu falo que o amor faz você obedecer à lei. O amor faz você obedecer à vontade de Deus. E o temor faz você não pecar. A fé tem que fazer você amar a Deus e obedecer, e você ter temor para não pecar. Temor para não falar besteira, temor para não pensar. A gente erra de 5 formas: sentimento, pensamento, olhar, palavras e atitudes. Quem tem fé sabe que Deus está vendo os seus sentimentos. Ele está vendo os seus pensamentos, está vendo os seus olhares, Ele está vendo o que está falando e vendo o que está fazendo. Quem ama se preocupa em não magoá-lo, em não ofendê-lo, não machucá-lo. Quando você é amigo de alguém, você quer agradar essa pessoa. Você anda com ele porque ele é uma pessoa que vai te abençoar também. Não é assim que fala? Diga-me com quem anda, te direi quem és. Com quem Enoque andava? Com Deus. Como Enoque era? Apaixonado por Deus. Não adianta vir na igreja só, irmãos. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Você tem que se enroscar com Ele. Você tem que adorá-lo, amá-lo, todo o coração. Sabe, eu vi esse dia alguém falando assim, que nós temos que se preocupar com o que Deus se preocupa. Temos que amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Você é assim? Você ama o que Deus ama e detesta o que Deus detesta? Faz isso. Aí ele fala assim, Davi, para Deus, não se tornou um herói, para Deus, quando ele matou o gigante Golias. Para o homem, sim, herói, matou o gigante, esse herói, e Jonas se apaixonou por ele, que homem, que rapaz. Para Deus não foi essa hora que Deus viu ele como herói, mas quando ele poupou de matar o rei Saul. Quando é que Davi, para Deus, tornou-se herói? Quando ele matou Golias ou quando ele poupou Saul? Quando ele poupou Saul, irmãos. É mais fácil atirar pedra do que não atirar. É mais fácil matar do que perdoar. Davi não foi herói quando arrancou a cabeça do gigante Golias, mas quando poupou a de Saul. É mais fácil ter coragem para guerrear do que ter coragem para amar e perdoar. Sabe, para mim, Davi tornou-se realmente para mim alguém que tinha um coração de Deus, não quando ele se alegrou porque matou o gigante de Golias, mas quando ele chorou quando Saul morreu e foi para o inferno. Davi chorou quando morreu Saul e fez uma música para o inimigo que tanto quis matá-lo, porque Davi honrava Saul, amava a Deus.
se preocupe com o que Deus pensa de vocês. Não vivam de aparência. Sejam cristãos de verdade. Ande com Deus. Ande com Deus. Ande com Deus. E Enoque andou com Deus. E foi arrebatado. Porque Enoque, como fala esse versículo 11, tinha fé. Põe o verso 6 agora. Hebreus 11, 6. A fé de Enoque fez ele andar com Deus. Ele acreditava. Ele via Deus pela fé. E por isso ele vivia em santidade, em amor. Isso é andar com Deus. E o escritor fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Enoque não tivesse fé, ele não poderia agradar a Deus como agradou, ao ponto de ele andar com Deus. Ele disse assim: pois quem dele se aproxima precisa crer duas coisas. Você que está na igreja aqui precisa crer em duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Mas pastor, se eu sou cristão, Deus existe. Tem gente que não é assim. Tem gente que é crente e ateu ao mesmo tempo. É um paradoxo, né? Mas é verdade. Crente e ateu. Talvez você seja um crente ateu. Por quê? Você fala que é crente com a boca, mas com a sua atitude você mostra que não é. Você vê pornografia, você fala palavrão, você mente, você rouba, você engana, você adultera, você faz fofoca, você tem raiva dos outros, você é orgulhoso. Então nós dizemos que somos crentes na boca para fora, mas a atitude nós não temos para mostrar essa verdade. Então a fé é que Deus existe. Se Ele existe, Ele tem que ser honrado, respeitado, adorado todo dia de todo o coração. Temos que crer que Deus existe de verdade. Você está cantando para Deus. Ele está vendo você aqui, está vendo você lá em casa. Ele vê você quando ninguém mais vê. Ele vê você. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. E Ele é maravilhoso. Foi isso que Adão falou. Ele é maravilhoso. Eu posso não ver hoje, mas eu lembro dele. Eu lembro do rosto dele, da alegria dele quando ele me via, quando chegava a tardezinha. Como era gostoso isso. Como era maravilhoso. Enoque, creia nisso. É verdade. Eu vi Deus. Eu não vi Deus com meus olhos, mas pela fé, eu comecei a ver Ele há 44 anos atrás. E cada dia que passa, eu me apaixono mais e mais por Ele. Porque Ele é maravilhoso. Ele é lindo demais. Ele é justo, é santo. Ele é todo poderoso e assim mesmo se preocupa comigo. Ele é um Pai maravilhoso. Ele sabe tudo sobre mim, conhece-me tudo sobre mim. E mesmo assim Ele é apaixonado por mim. Se você soubesse algumas coisas que eu fiz, você teria ódio de mim. O pastor Cícero pensou isso. Ele fez isso. Mas Deus sabe tudo. Ele me ama assim mesmo. Ele ama vocês. E vai amar até o fim. Mas se apaixone por Ele. Honre a Ele. Agradem a Ele. Deus que você está se entregando hoje existe. Vai ter momentos que o diabo vai falar para você, Ele não existe. Existe. Ah, foi emoção. Não, aqui não pode ser emoção. Tem que ser algo racional, dizendo: a minha fé não está baseada em emoções. Está na palavra de Deus. Que diz que quem crer e se batizar será salvo. Eu criei, estou me batizando, serei salvo em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia, Deus existe. Você que está aqui, creia, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Ele merece ser honrado, respeitado, adorado. Ame a Deus. E ele fala mais. Ele fala mais a segunda coisa. Põe lá. Não, é 11:6 mesmo. E que recompensa aqueles que o buscam. A segunda parte é: Deus existe. E Ele abençoa quando eu busco a Ele. Deus existe. E Ele ouve a minha oração. Deus existe. Ele tem poder para mudar a minha vida. Deus existe. E Ele quer que eu peça, Ele quer que eu ore. Ele quer que eu receba das bênçãos que Ele tem para mim. Vocês vão poder orar a Ele. Ele vai responder a vocês. Nessa vida que Enoque tinha,
Ele pedia e Deus atendia, ele respondia. Enoque conversava com Deus e Deus atendia as orações dele. Tinha um momento difícil de prova, mas Enoque estava firme, estava firme, estava firme. E antes dele subir, fala que recebeu o testemunho de que agradava a Deus. Vamos agradar a Deus, amado? E para você agradar a Deus, não é conhecendo a Bíblia, é vivendo a Bíblia. Dentro a pessoa no louvor pular. O que agrada a ele é você amar as pessoas, perdoar as pessoas, ser humilde. Isso agrada. Da pirueta, não, irmãos. Se isso não está acompanhado de uma vida em santidade. Pirueta na igreja sem adoração verdadeira é só peão na mão do diabo. Está se enganando a si mesmo. Pode dar pirueta, desde que o seu coração esteja no altar de Deus, todo dia, toda hora e todo momento. Amém ou não amém? Então, meus queridos, hoje começa a caminhada com Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, andem nesse caminho, porque o fim dele é o céu. Andem com ele, ele vai ajudar vocês. O Espírito Santo vai ajudar vocês nessa caminhada. Quando você tropeçar, ele vai estar lá. Por isso que Judas fala, aquele que é poderoso para me guardar de tropeçar e me apresentar ante a sua glória, imaculado e jubiloso. Quer dizer o quê? É Deus que nos guarda de tropeçar, é Deus que nos ajuda na caminhada, que vai nos levar até o céu, sem pecado e feliz. Deus quer que vocês vivam essa vida em santidade e vivam felizes até o último dia. Porque tem muita gente velha na igreja que não tem alegria mais de vir na igreja, não tem alegria mais da salvação, perderam, porque desviaram o olhar de Jesus e olham para o mundo. Olhem sempre para Deus, como Enoque fez, e andem sempre com Ele, porque é maravilhosa a vida com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus amados? Andar com Deus é o desafio nosso. Andar com Deus. O diabo não quer que você ande com ele. O diabo quer que você ande com o diabo. O diabo fala assim, eu não sou ciumento, ande com ele e ande comigo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de você. Deus quer você. Ele ama você apaixonadamente. Se ele fala para você assim, ame a Deus de todo o seu coração. Por quê? Porque é assim que Deus te ama. Deus ama você igualzinho Ele pede para você amar Ele. Ele não poderia pedir para você amar Ele de todo o coração se Ele não te amasse assim. Deus, amado, é apaixonado por você. Deus te ama de todo o coração dEle. Ele nunca te deixou. O diabo que supôs que você não estava com ele. Deus estava sempre com você, todo instante. Queria terminar com uma historinha. Diz que é verdadeira. Diz que Tomás de Aquino estava num lugar assim, e os monges queriam pregar uma peça nele. E estava na janela, e disseram assim, Tomás, venha ver aqui, uma vaca voando, Tomás, venha, corra ver. E todos falaram, venha Thomas, nós estamos vendo aqui também, venha ver a vaca voando. Ele vai lá, olha, não vê nada, turma. Ei, mas como você é ingênuo, Tomás de Aquino, como é que você pode acreditar que uma vaca voa? E diz que Tomás de Aquino falou assim, eu acreditei que uma vaca voasse, mas nunca que um cristão mentisse. Você mente? Você rouba? Você peca contra Deus e não se arrepende? Como que você quer que Deus leve você para o céu? Se você não anda com Ele. Meus amados, começa hoje a caminhada para o céu. Vocês entraram pela porta estreita. O caminho é apertado, mas tem a companhia do Deus eterno. E é maravilhosa essa vida. Ele vai ajudar vocês. Ele vai ajudar vocês. E no final, Ele está assim, com os braços abertos para te esperar. Amém? Fecha os olhinhos.